Eu gostaria de ler a palavra que se encontra lá em 1 Reis, no capítulo 19, no versículo 5. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente o anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto de si, da sua cabeça, um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu, bebeu e dormiu de novo. E o anjo de Deus voltou e tocou nele pela segunda vez, disse: levanta, coma, para que você aguente a sua viagem. E Elias levantou, comeu e bebeu. Ele deu força bastante para andar para 40 dias e 40 noites até chegar no Monte Sinai, o monte sagrado. E ali entrou numa caverna para passar a noite. E de repente o Senhor lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre te servi a ti, mas o teu povo quebrou aliança contigo, derrubou os altares e os seus profetas foram todos mortos. E o único que sobrou e o que restou fui eu. Vamos até aqui, irmãs? Depois a gente continua lendo mais um pouquinho da palavra. Então nós estamos lendo a palavra desse dia, hoje, em nome de Jesus, né? A respeito de Elias. Elias era um profeta, né? Um homem de Deus. Um homem de Deus que quando falava acontecia. Um homem que, diante dos 450 profetas de Baal, ele fez com que o fogo descesse do céu. Um homem que tinha autoridade espiritual. Um homem de Deus, um grande profeta de Deus. Mas diante daquele altar, diante dos profetas, dos 450 profetas de Baal, o fogo desceu ali. E quando Jezabel ficou sabendo que o profeta Elias tinha matado todos os seus, ela mandou um recado para o profeta Elias: amanhã, por essa hora, você não estará mais vivo. Ela mandou um recado que ela iria matar Elias. E Elias pegou e fugiu. Elias, aquele grande homem de Deus, ele teve medo. Ele pegou e fugiu. Ele foi para o deserto. E lá no deserto, ele deita debaixo, a palavra do Senhor diz que no deserto ele deita debaixo de uma árvore, de um zimbro, e ali ele pede a morte para Deus. Ele ficou tão deprimido, um homem que orava, descia fogo do céu, e de repente ele teme diante daquela palavra de Jezabel. E ele deita ali diante daquele zimbro e ali ele pede para o Senhor a morte. Senhor, eu quero morrer. E o Senhor pega e envia um anjo até Elias. E aquele anjo leva o pão e leva a água. O pão, amados, significa a palavra. A água significa o refrigério. E o Senhor mandou que ele tomasse aquele pão, que ele comesse aquele pão e que ele tomasse aquela água para que ele seguisse viagem. E Elias come aquele pão e bebe aquela água e deita de novo. Ele continua deprimido, ele continua deitado de novo ali naquele zimbro, debaixo daquela árvore, deprimido, diante daquela situação, achando que Jezabel iria matar ele, mas ele era cuidado por Deus. Aí o anjo aparece de novo, traz o pão, traz a água. Elias come o pão, toma a água e continua ali, deprimido. Aí o anjo pega e fala: levanta, Elias, levanta e anda, Elias. Levanta, toma posição, Elias, porque você não pode ficar aí deprimido. Aí Elias começa a andar, amados, e entra numa caverna. Aquele homem de Deus entra numa caverna. Ele entrou dentro daquela caverna e ficou ali, deprimido, aborrecido com aquela situação, não querendo mais viver. Aí o Senhor chega para falar com Elias: Elias, sai dessa caverna, Elias, porque eu não posso, Elias,
trabalhar com você na caverna, Elias. Porque caverna, Elias, não é lugar de servo de Deus. Caverna não é o seu lugar, Elias. Você é profeta. Você não é para estar numa caverna, num lugar escuro. Você não é para aceitar essa situação, essa palavra de derrota que foi lançado contra você, Elias, contra a tua vida. Porque eu sou contigo, Elias. Elias, sai dessa caverna e se coloca no monte, lá no Monte Sinai. Porque o teu lugar, Elias, não é na caverna, é no monte. E eu quero tratar com você. Eu preciso fazer algo ainda através da sua vida, Elias. Sabe, amados, Deus, Ele sempre quer tratar com a gente, mas o Senhor não quer ver ninguém numa caverna. O Senhor quer que nós se colocamos no monte, porque monte é um lugar alto. Monte é o lugar do servo de Deus. Caverna é um lugar escuro, é um lugar de derrota. Mas o Senhor manda que Elias se coloque no monte, porque o Senhor queria tratar com ele. Olha, amados, Deus é poderoso. E Deus, Ele não trabalha na nossa vida quando nós aceitamos aquele problema, aquela dificuldade, ficamos prostrados diante daquele problema. Mas o Senhor trabalha na nossa vida quando nós nos levantamos diante do problema, diante da situação. E Elias se levantou ali e ficou ainda na caverna. E o Senhor foi falar ali com Elias: o que você está fazendo na caverna? Eu não te quero na caverna. O Senhor não quer ver ninguém numa caverna. O Senhor não quer ver ninguém prostrado, ninguém ali diante daquela situação humilhado. O Senhor tinha algo para fazer. O Senhor tem algo para fazer. Então, quando Elias, ele estava ali dentro daquela caverna, ele estava achando, amados, ele estava achando que era o fim, mas não era o fim, era o começo. E quando Elias estava ali, se você pegar o versículo 10, o 19, versículo 10, ele respondeu: o Senhor Deus Todo-Poderoso, sempre tive te servindo a ti, mas o povo de Israel quebrou a aliança contínua, derrubou os altares, matou todos os profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. E o Senhor disse: sai para fora. Fica diante de mim e vai para o monte. Então o Senhor passou por ali. O Senhor mandou que ele saísse daquela caverna. Porque ele tentou justificar para Deus que ele era o único profeta que tinha sobrado. Era o único, porque os outros já tinham sido todos mortos, já tinham todos sido acabados, que tinha acabado o povo do Senhor. Mas a palavra do Senhor diz que ainda havia 7.000 que não tinha se prostrado, não tinha se encurvado diante de Baal. O Senhor falou para Elias: Elias, você não foi o único que sobrou ainda não, Elias. Existe mais 7.000, mas existe mais 7.000 que não se dobraram diante de Baal, Elias. Elias, vai para o monte, Elias, vai para o monte, porque lá, Elias, eu falarei contigo lá no monte. O Senhor falou com ele lá no Monte Sinai. Você vê que o extraordinário de Deus, um homem profeta, um grande profeta de Deus, pegou aquela palavra de morte e ficou prostrado. Mas o Senhor cuidou dele ali, viu, amados? O Senhor cuidou dele diante daquela situação. Ele estava ali diante daquela situação, ele estava deprimido, mas o Senhor estava tratando. O Senhor enviou pão, o Senhor enviou o anjo, enviou a água, o Senhor cuidou dele. Mas o Senhor não deixou ele naquela situação. Na situação difícil, o Senhor cuida de nós, mas o Senhor não nos deixa nessa situação.
Por quê? Porque o Senhor tem algo ainda para fazer na nossa vida. Assim como o Senhor tinha algo para fazer na vida do profeta Elias, o Senhor ainda tem algo para fazer na nossa vida. E o Senhor mandou que ele se levantasse. E quando ele se levantou, ele foi para o Sinai. Ali ele recebeu a força do Senhor. Ele recebeu a força de Deus. Porque o Senhor não quer ver um servo seu na caverna. O Senhor não quer ver um servo seu numa caverna, porque caverna não é lugar de cristão. O Senhor falou com ele: se levante e vá diante de mim no monte. No monte, porque o monte é lugar alto. O monte é lugar de servo de Deus. O monte é o lugar que o Senhor fala conosco quando nós nos colocamos diante da brecha, amados. Porque o Senhor não nos trata quando a palavra fala que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Nós temos que levantar diante da presença do Senhor, amados, e nos colocarmos na brecha. Quando nós nos colocamos na brecha, nós venceremos. É assim que o Senhor faz na nossa vida. E eu quero te dizer uma coisa nesta manhã. Elias, ele temeu, ele teve medo da morte. Ele fugiu diante daquela palavra amaldiçoada de Jezabel que iria matar ele. Mas se você ler esse capítulo inteiro, é extraordinário. Você vai ver que o improvável aconteceu na vida de Elias. Elias nem foi morto, amado. Elias, o Senhor levou Elias. O corpo de Elias foi transladado. Elias não foi morto. Você vê, aquilo que ele temia que ia acontecer na vida dele, não aconteceria. Talvez você está temendo que vai acontecer alguma coisa na tua vida, mas o Senhor nem vai permitir que você passe por essa situação. Elias foi tomado, foi levado ao céu. Elias não passou nem pela morte. Você vê, aquilo que ele estava temendo, ele nem passou. Olha, ele nem passou. Olha o cuidado de Deus. Elias foi levado por Deus. Ele foi levado, foi transladado. Olha o extraordinário de Deus, amados. É esse Deus que nós servimos. O que você está temendo? O que você está preocupado, ansioso? O Senhor está cuidando. O Senhor está cuidando. O Senhor está falando: coloca-se de pé. Se coloca-se de pé, que eu estou no controle dessa situação. Não há nada que o Senhor não possa fazer. O impossível, o extraordinário, Deus faz. E Deus faz o improvável. Que Deus te abençoe nesta manhã, que o Espírito Santo fale com você. O Espírito Santo, ele tem cuidado de você, ele tem te sustentado nas horas mais difíceis. Para de ficar sofrendo por aquilo que nem aconteceu na tua vida. Descansa, confia, e se coloque no monte, porque o lugar de profeta, o lugar de servo de Deus é no monte, não é na caverna. Que Deus te abençoe poderosamente pelo poder dessa palavra, e te abençoe ricamente e te levante espiritualmente na presença do Senhor. Amém e amém, Jesus.